quero me solidarizar aqui com todos aqueles que são ou que beiram a uma espécie de obsessividade compulsiva. Aqueles que se sentem desconfortáveis com mudanças. Aqueles que não podem e não suportam mudanças. Vocês não sabem, eu já estou dando recado pela segunda vez, aquele lugar é meu. Não sentem ali. Eu só perdoo o visitante. E teve um dia atrás aí que o visitante sentou. E eu saí e eu fiquei literalmente perdido aqui. Eu falei, meu Senhor, eu estou perdido na igreja, ó. Porque a gente às vezes fica preso ao nosso jeitinho. Todo mundo tem um jeitinho de fazer as coisas, não? Olha, Deus me deu a grande alegria de casar com a pessoa perfeita. Mas eu não posso negar o quanto é extremamente, eu diria assim, provocativo, para não dizer uma outra palavra, por parte da minha digníssima esposa, quando eu recebo bilhetinhos no escritório, do tipo, eu passei por aqui, meus irmãos, eu começo a tremer. Ela faz isso de propósito, ela coloca num post-it, porque ela sempre deixa alguma coisinha, um rastro de destruição, meus irmãos. Você não sabe a destruição que ela faz, ela tira um livro de um lugar para o outro. Desde o dia que eu liguei para ela, eu estava precisando preencher, colocar um parágrafo, estava no mestrado. Eu estava precisando colocar um parágrafo da citação de um livro. Eu disse, Ju, eu preciso que você vá até a estante número 1, pega lá, ó, vai na terceira, o quarto livro da esquerda para a direita, abre na página 32. Ela falou assim, você é doente. E estava lá, e eu coloquei. Desde aquele dia, ela tem tratado comigo. Eu casei com psicóloga, não foi à toa. E ela faz bullying comigo. Ela vai trocando os livros de lugar. E eu sinto o cheiro da mudança, irmãos. Aquilo me destrói. Me destrói. Eu sou daqueles, eu não vou perseguir você não, pelo contrário. Se tiver alguma campanha que você conhece, algum lugar que liberte disso, me fala, eu vou junto com você. Mas eu sou daqueles que, se eu vou num restaurante, eu como um prato, foi gostoso, eu vou comer a minha vida inteira aquele prato naquele restaurante. Eu não vou comer, todas as vezes que eu escolher qualquer outra coisa vai dar errado. Não escolho, eu vou naquele jeito. Já falo, você tem que ser mais aberto, você tem que ter, sabe, a cabeça mais aberta, você está muito, né? Não, eu vou comer esse negócio, é aqui que eu como isso, todas as vezes que eu como dá errado. Então eu sou assim, metódico. E eu acho que todo mundo, em um certo sentido, tem esse tipo de obsessão. A gente faz planos e a gente quer que esses planos deem certo. Eu prometo que a última menção eu diria assim, autorreferente desse sermão. Mas quando eu fui me casar com a Ju, nós planejamos a nossa lua de mel. E o lugar que a gente queria era Porto de Galinhas. Era lá que a gente queria. Meus irmãos, eu imaginava, e ela também, aquele sol radiante, tudo aquilo. Lembra aquele mês, daquele ano que Pernambuco ficou debaixo d'água? Foi a minha lua de mel ali. Entende? A gente faz planos. E a gente é obsessivo. E aí alguma coisa acontece. E muda tudo. E aí a gente sofre. Porque a gente acredita que a gente só vai ser feliz se as coisas estiverem naquela mesma ordem que a gente coloca os nossos livros na estante. Que as coisas serão tão previsíveis como aquele determinado prato que a gente pede naquele determinado restaurante que nunca falha. O sermão de hoje é sobre isso. É sobre o nosso medo de mudanças, nossa fobia das mudanças, nossa fobia do novo, nessa fobia das transformações, esse nosso medo de transitar por outros lugares, de encontrar novos horizontes,
o medo do que vem pela frente, o medo de novas ordens, o medo de novas organizações, o medo de novos espaços, um chefe novo, um emprego novo, uma escola nova, uma universidade nova, uma cidade nova, um bairro novo, uma nova igreja, novos amigos, novas amizades, um novo tempo, uma idade que antes você não tinha e que agora chegou, e você não tinha feito ainda 40, 50 antes, você está vivendo isso agora, e tudo que as pessoas dizem para você do que é a vida depois dos 30 é tudo mentira, certo? Você vai descobrindo aos poucos, e você vai percebendo que tudo muda, as coisas mudam, tudo está sempre mudando, e você insistindo em querer permanecer o mesmo. Vamos ler a Sagrada Escritura e colher dela uma resposta para a nossa angústia obsessiva pela manutenção de toda a ordem que nós queremos que seja mantida. A partir do versículo 17 do capítulo 48 de Gênesis, diz assim a palavra de Deus: José viu que seu pai havia posto a mão direita sobre a cabeça de Efraim, e isto não lhe agradou. Pegou a mão de seu pai para mudá-la da cabeça de Efraim para a cabeça de Manassés, e José disse ao seu pai: não assim, meu pai, pois o primogênito é este, põe a mão direita sobre a cabeça dele. Mas seu pai recusou e disse: eu sei, meu filho, eu sei. Ele também será um povo, também ele será grande, mas o seu irmão menor será maior do que ele, e a sua descendência será uma multidão de nações. Assim os abençoou naquele dia, declarando: por vocês Israel abençoará, dizendo: Deus faça com você como fez com Efraim e com Manassés. E assim Israel pôs Efraim antes de Manassés. Depois Israel disse a José: eis que estou morrendo, mas Deus estará com vocês e os fará voltar à terra de seus pais. Dou a você uma parte a mais que a seus irmãos, um declive montanhoso, qual tomei das mãos dos amorreus com a minha espada e o meu arco. Oremos. Pai querido, fale ao nosso coração através da Tua palavra e nos transforme, Senhor, para que a gente viva em novidade de vida. Essa é a nossa oração e fazemos isso no nome de Jesus. Amém. Nós vimos na semana passada o final de um ritual, que é o ritual de adoção, quando Jacó adota Efraim e Manassés como seus filhos, sendo eles filhos de José, com uma egípcia, colocando, portanto, aqueles que não estariam na linhagem da descendência da promessa, enxertando eles. Essa adoção, ela é tão importante porque coloca aquele que não era povo como povo agora. Então Efraim e Manassés são agora adotados. E então começa um segundo ritual, que é o ritual de bênção, porque Jacó está para morrer. E nós vimos que esse ritual se repete na história dos patriarcas. E é curioso como ele vai se repetindo com sinais de ironia. Algumas coisas parecem insistirem em não mudar, em sempre querer ser a mesma. E é interessante como o primogênito, que deveria ser o primeiro abençoado, o rebento, aquele que de onde a bênção de Deus vai florescer, a gente vê a história dos patriarcas sendo completamente modificada. Porque até onde a gente sabe, não é Isaac o primogênito, mas é Ismael. Até onde a gente sabe,
Não é Jacó o primogênito, mas é Esaú. Até onde a gente sabe, não é José o primogênito, mas Rúben. Até onde a gente sabe, não é Efraim o primogênito, mas é Manassés. E é interessante como na história providencial de Deus, Ele vai frustrando o que todo mundo espera: que o primogênito seja abençoado, que o primogênito ele seja de fato o cabeça de toda uma linhagem. E o que nós vamos descobrindo ao longo da narrativa dos patriarcas é que não é o primogênito, e que está sendo difícil para esses patriarcas entenderem o que Deus está dizendo. A coisa fica mais complicada com Jacó, porque ela fica literalmente explícita, como a gente vê em Gênesis 25, quando há muitos e muitos e muitos anos atrás. Então pensa aí agora, a gente voltando no tempo, entrando no túnel do tempo e lembrando do Jacó que era cozinheiro, Jacó que não sabia usar espada, Jacó que não era guerreiro, Jacó que não guerreava, Jacó que era inteligente, e que junto com sua mãe suplanta a primogenitura de seu irmão. O curioso é que antes mesmo do suplante de Jacó, o que nós vemos é a palavra de Deus sendo entregue a eles de maneira explícita, quando no versículo 21 do capítulo 25, Isaque ora ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. O Senhor ouviu as orações dele, e Rebeca, mulher de Isaque, ficou grávida, mas os filhos lutavam no ventre dela. Então ela disse: por que isso está acontecendo comigo? Ela foi consultar o Senhor, e o Senhor respondeu: a Rebeca, a mãe do suplantador, aquela que está junto com o suplantador, suplantando a ordem das coisas e mudando a ordem das coisas. Veja, ela escuta do Senhor a palavra dizendo: duas nações estão no seu ventre. A promessa não é para um dos filhos, é para os dois filhos. Duas nações estão lutando no seu ventre. Dois povos nascidos de você se dividirão, mas um povo será mais forte do que o outro. O mais velho servirá ao mais moço. Meus irmãos, que coisa extraordinária. O mais velho servindo o mais moço. Se isso não é o resumo do Evangelho, me apresentem o que seria o resumo do Evangelho. Nossa vida é sempre uma relação com o mais velho, mas às vezes é uma relação difícil com o mais novo. Às vezes o mais novo parece, sabe aqueles dois irmãos? Então, quem tem filhos aqui, né, sabe muito bem disso, né? Às vezes a gente tem 2 filhos, 3 filhos, nascem da mesma mãe, vivem no mesmo ambiente, e um é o caos, o outro é a ordem, não é? Um é sapato por todos os lados, camisa por todos os lados, né? Você insiste para arrumar as coisas e não arruma, e o outro é todo sistemático, todo ordenadinho, certo? Um que é assistemático pede a parte da herança do pai, o outro que é sistemático, religioso, não falta no culto, faz tudo direitinho, é o irmão mais velho, trabalha que é uma beleza. Mas quando o irmão padece, e eu me refiro ao irmão mais moço, era o grande desafio do irmão mais velho, o religioso, o que anda certinho. Era a hora dele servir, e ele não serviu. É interessante como o histórico dos irmãos mais velhos são interessantes na Sagrada Escritura. É interessante ver a relação entre Caim e Abel. É interessante ver a relação entre o próprio Jacó e Esaú. Parece que há uma sina entre eles, mas ao mesmo tempo uma ordem, de que o mais velho, o primeiro,
é justamente aquele que tem de servir. E parece que isso está tão entranhado, que até os discípulos de Jesus querem um primeiro lugar. Ô Senhor, deixa eu me sentar em primeiro lugar, bem pertinho do Senhor. E Jesus precisa dizer que aquele que quer ser primeiro, tem que aprender em primeiro lugar a servir. Por que as pessoas e os discípulos naquele dia da última ceia de Jesus, eles não querem servir? Porque quem vai servir vai se sentar por último à mesa. Todo mundo se sentou à mesa porque ninguém queria ser o último a se sentar à mesa. Por isso Jesus se levanta e vai lavar os pés de todos os discípulos, para que ele, que é o primogênito, seja naquela última ceia o mais velho a servir. A história do Evangelho é como aquele que é primeiro serve o mais moço. E é muito difícil mexer com essas ordens. Mexe com nossas vaidades, mexe com nossa complexidade. Às vezes a gente não quer dar o braço a torcer. A gente às vezes é sempre como esse irmão mais velho, não o mais velho que serviu a todos na cruz, mas o mais velho que fica irritado com o mais moço, porque o mais moço fez tudo o que fez e ainda é recebido com amor na casa do Pai. Ou talvez como aquela irmã que, em vez de te ajudar a trabalhar o banquete para o Senhor, não faz nada, fica sentada aos pés daquele que é o alfa e o ômega, ouvindo os seus ensinamentos. Veja só, em vez de preparar o rango do alfa e o ômega, que coisa! O texto que nós estamos lendo hoje é um texto da máxima importância. Ele é um dos clímax desse final, desse desfecho, porque ele agora está mostrando como as coisas se escancaram diante de Jacó, e como Jacó entende tudo que Deus fez. Às vezes, meus irmãos, a gente vai levar uma vida inteira, e talvez faça parte da nossa jacosice, descobrir o plano e a promessa e a vontade de Deus nas últimas horas da nossa vida. Mas que bênção que a gente pode ter essas últimas horas, que não nos faltem essas horas. Aquelas horas que eram as últimas de Jacó foram suficientes para que ele fizesse exatamente o contrário do que ele faria. Imagine que Jacó é aquele que um dia suplantou o lugar do irmão. Ele não confiou na palavra de Deus, ele não confiou na providência divina. Ele já sabia que o pai havia mandado o mais velho, que é caçador, fazer aquele, não é, ensopado com batatinha, gostosinho ali, está perto do almoço. Então está doido esperando ele chegar. Enquanto isso, Jacó o que faz? Deixa eu ajudar Deus a fazer as coisas direito. Meus irmãos, tudo dá errado quando a gente faz isso. Todas as vezes que a gente vê a promessa de Deus e tenta resolver a promessa de Deus, mesmo sabendo, e a gente tenta fazer com as nossas mãos, a gente não entendeu que as promessas estão aí não para que a gente faça, mas para que a gente pegue essa promessa como uma rede, pendure de uma ponta a outra e faça dela uma rede para descansar. Assim são as promessas de Deus. As promessas de Deus não é para você pegar suas mãos assim, vou arregaçar as mangas e vou trabalhar. A promessa de Deus é a promessa do descanso, é a promessa de um Deus que está dizendo: só contemple as obras das minhas mãos, só contemple a dádiva, só contemple o que eu vou te dar. É só isso. Mas não, Senhor, deixa eu te ajudar aqui. Aí deu no que deu, né? Jacó tentou ajudar, se deu mal, ficou com o irmão atrás dele, o irmão queria matar ele, o mais velho cria uma raiva dele, que ele fica desesperado, foge, encontra Deus no vale de Jaboque. E meus irmãos, quando a gente foge das besteiras que a gente faz, a gente foge de tudo menos de Deus. A gente compra o navio, a passagem do navio para Tarsis, mas no meio do caminho ou aparece um anjo ou um grande peixe para engolir a gente, vomitar, matar, derrubar, destruir, ferir, agredir. Brigar com Deus não é coisa certa, mas a gente briga. A gente resolve enfrentar uma luta com Deus, dizendo: Deus, as coisas estão fora da ordem.
Já não era tempo que eu precisava dizer umas boas verdades para o Senhor. Olha só, eu estou aqui esperando e nada. Cadê o prometido, Senhor? Mas eu quero, Senhor, e está demorando. Eu preciso acontecer e não está acontecendo. Eu fiz planos no passado, eu tomei decisões, eu escolhi uma faculdade. Só o Senhor sabe o que eu precisei fazer para poder terminar aquela maldita faculdade, para conquistar o emprego que eu conquistei, para conquistar o status que eu conquistei. O Senhor não pode me deixar na mão agora. E assim Jacó vai lidando com as suas frustrações, até o dia em que ele percebe que o tempo passou, e ele está diante de uma situação a mais incrível que poderia acontecer com ele. Ele está velhinho. Então, em geral, quando as pessoas elas ficam mais velhas, elas não têm mais filtros. Isso é bom, porque elas não ficam mais com aqueles eufemismos que a gente usa, né? Olha, veja bem. Não é veja bem não, é isso, ó. Pá, 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 pá. Então o Jacó é assim. Jacó, o que tem que falar, ele fala. Ele não mede palavras, certo? Ele está encerrando a vida dele. Ele já fez revisão de vida. Ele sabe que ele não volta para Canaã. Ele sabe que ele precisa fechar algumas contas. Ele precisa resolver algumas. Outras vão ficar abertas. Ele vai deixar como herança. Nada justo, nada mais justo, certo? E aí o que acontece? Nessa fase final, ele encontra aquilo que ele não esperava. José, o filho amado. Deus dá um presente para ele no final da vida. Ele diz: Senhor, eu esperava tanta coisa, mas jamais esperava que um dia eu veria meu filho. E Deus permitiu que ele visse o seu filho e os filhos do seu filho. Então ele adota esses meninos, mas só que ele está morrendo. E aí ele precisa fazer o ritual da bênção. Aquele ritual que Isaac, seu pai, um dia fez, quando chegou para o mais velho, vai lá assar aquela carninha com batatinha, ó, vamos, faz para mim lá, traz e a gente vai fazer todo o ritual da bênção aqui. Chegou aquela hora, não tem como Jacó não lembrar dessa ocasião. Ele sabe todo o ritual. E dessa vez o que acontece? Nós vimos na semana passada, chega José com os 2 filhos. Quem está na mão esquerda? O mais velho, que é Manassés. Quem está na mão direita? Efraim, que é o mais moço. E por que ele está levando na direita o mais moço, sendo que o mais velho está na esquerda? Porque não é na mão dele que vem a bênção, é da mão de Jacó. Então quando ele leva os 2 filhos, quem está na esquerda vai receber a bênção da direita, quem está na direita vai receber a bênção da esquerda. Então o filho mais moço vai receber a bênção da esquerda, o primogênito vai receber a bênção da direita, que quem vai dar é o pai. E veja que ironia, assim como Isaac não conseguia enxergar bem os seus filhos, Jacó também não consegue enxergar, mas o velho está vivo. Tão vivo, tão vivo, tão vivo, que quando entregam os 2 meninos, entregam na ordem, como as coisas têm que ser. Um furdúncio acontece ali. Nós lemos na semana passada, depois daquela belíssima oração de bênção, em que Jacó começa lembrando Deus de Abraão, Isaac, o meu pastor, que vem me pastoreando e cuidando de mim ao longo de toda essa jornada, o anjo que encontrei no vale de Jaboque, e que mudou a minha vida e mudou a minha sorte. Que ele seja agora a bênção de todos vocês, meus filhos. Então, naquela hora em que ele anuncia a bênção e vai colocar as mãos para abençoar os 2 meninos, o que ele faz? Cruza as mãos. O velhinho ficou doido. Vai mudar toda a história de novo, e vai voltar tudo, vai bagunçou tudo de novo. Era só botar as 2 mãos, uma na cabeça da esquerda, outra na cabeça da direita. Abençoa aqui, ó. Esse aqui é o Manassés, esse é o mais velho, abençoa esse primeiro, e esse é o mais novo. A bênção é para os 2. Este aqui vai ser a grande nação, e este aqui vai ser o depois. Só faz isso. É assim que manda a liturgia, é assim que todos os povos fazem, é assim que a gente vem fazendo ao longo de tantas e tantas décadas. É só fazer isso. E o velhinho resolveu
antes de partir, cruzar as suas mãos. Essa é aquela hora que a gente se assombra e diz: e agora? Será que Jacó se perdeu? Meus irmãos, não teve dia mais glorioso, mais sábio, mais verdadeiro, mais sublime, mais obediente, mais justo, mais digno, mais fervoroso, mais piedoso do que esse dia. Foi o dia mais incrível de Jacó. Foi o único dia que, com toda a certeza bíblica que você pode imaginar, ele fez o que tinha de ter sido feito. E é por isso que o sermão de hoje é complicado, porque ele tinha de fazer o que não era para fazer. Coisa estranha, né? Às vezes Deus pede para a gente coisas estranhas, coisas que parecem estar fora da ordem, como por exemplo, pegar o filho da promessa, leva até esse monte, e um Deus que jamais aceitou sacrifício de seres humanos pede agora que um pai sacrifique não só um ser humano, mas sacrifique o filho da promessa. Não é estranho isso? É um pedido estranho, está fora de ordem, não é assim que tem que ser. E foi Jesus levado pelo Espírito Santo para o deserto para ser tentado pelo diabo. Todo mundo quer que o Espírito Santo venha me usar. Cuidado com essa oração, ele pode te levar para o diabo, para ser tentado por ele no deserto. Porque o Espírito Santo também nos leva a situações estranhas, em que as coisas parecem estar fora de ordem. E para a gente entender o que fazer quando tudo está fora de ordem, a gente precisa olhar para esse texto com muito carinho, porque é o desfecho desse ritual de bênção. E ele está facilmente identificável em duas partes. Primeira parte, o desfecho da bênção, do versículo 17 ao 20. E na segunda parte, uma palavra de bênção específica a José, que é o versículo 21 e 22. A primeira parte, dedicada ao desfecho, termina com, imagina todo mundo com os olhos fechados, todo mundo está ali acompanhando o ritual, e aí Jacó resolve cruzar as mãos, certo? Aí está ali José, certo? Não sei, meu pai, né? Meu pai se chama Jacó. Na hora, José fica: não, papai, não, ele para tudo. Ele quebra o protocolo, não é isso? A primeira coisa que ele faz, o que a gente vê no versículo 17, o que a gente encontra nesse versículo 17, 18, é o como tinha de ser. José está ali como ele sempre foi. Você sabe quem é José. Você sabe que José gosta das coisas certinho. Você sabe desde o início que José era da confiança de Jacó. Por quê? Com José você podia confiar que ele não faz nada fora da ordem, lembram disso? Por isso que quando os irmãos estão aprontando, quem é que Jacó confia? Em José, porque José vai saber se eles estão andando no trilho ou não. Se eles, que são os mais velhos, estão fazendo o que deve ser feito corretamente ou não. Então José, nós aprendemos, ele tinha uma ética, um caráter muito forte. A ordem era muito importante para José, mas a gente viu que ele sofreu muito pela inexperiência. Isso serviu como uma grande lição para a gente. Não importa você ter uma ética maravilhosa, você souber as ordens, souber tudo direitinho, mas se for uma pessoa imprudente, se for uma pessoa linguaruda, se for uma pessoa que vive abrindo a boca e falando tudo que vem na sua mente. Então nós vemos que com muito custo José aprendeu, além da ordem, além da moral, além da ética, ele aprendeu a prudência, a sabedoria. Só que agora
esse José que é prudente, mas que também gosta das coisas na ordem, está vendo seu pai quebrar uma ordem. Então ele, com todas as letras, diz ao seu pai: não assim, meu pai, pois o primogênito é este, põe a mão direita sobre a cabeça dele. Então ele está corrigindo seu pai, está dizendo: não faça assim, meu pai. Mas o que vem a seguir não é como as coisas têm de ser. O que vem a seguir é como Deus quer que as coisas sejam. Mas seu pai recusou e disse: eu sei, meu filho, eu sei. Não estamos diante de um Jacó que desconhece o ritual. E o velho ficou doido e não está sabendo mais fazer a liturgia. Não. Ele sabe muito bem a liturgia, sabe qual é a ordem, e ele está conscientemente quebrando aquela ordem. A pergunta é: por que ele está fazendo isso? Ele diz: ele também será um povo, também ele será grande. Mas aí ele lembra aquela profecia dada lá atrás para sua mãe, quando ele nem tinha nascido ainda, que diz que o irmão menor será maior do que ele, e a sua descendência será uma multidão de nações. Ele entendeu como Deus está agindo, ele entendeu o que Deus está fazendo, ele entendeu que o ministério vem exatamente ao contrário do que as pessoas estavam esperando. Veja, em nenhum momento Jacó está dizendo que o que ele fez é certo. Em nenhum momento um pregador poderia dizer que o que Jacó fez ao suplantar o seu irmão era certo. Mas o que todo pregador vai dizer que é certo, era de que Esaú deveria servir a Jacó. Agora, se aquilo aconteceu pelos erros, pelas falhas que Jacó cometeu, isso não significa que foram as falhas de Jacó que fizeram acontecer o que Deus queria que acontecesse. Deus vai fazer que o seu propósito, com que seu propósito se cumpra, você fazendo o que é certo, você fazendo o que é errado. Mesmo que você faça o que é errado, mesmo que você faça o que não é certo diante do Senhor, ainda assim, o que vai prevalecer é a palavra de Deus. Isso significa que nós estamos livres das responsabilidades dos erros que nós cometemos? De forma alguma. Mas isso não significa que Deus deixou o mundo ao sabor das nossas decisões. E eu preciso dar uma volta nesse parafuso aqui, rapidinho, para deixar ele bem firme hoje aqui. Muitas pessoas, quando veem a providência divina e Deus trabalhar as coisas dessa maneira, que para nós é contraditório: poxa, mas Deus ele estabelece uma ordem, e Deus mesmo está quebrando a ordem que Ele estabelece. Como a gente pode lidar bem com isso? Nessa hora, muitas pessoas são tentadas, sobretudo diante do sofrimento, não reconhecendo que o que Deus ordena é bom. O que elas fazem? Percebendo a desordem, não veem a mão de Deus, e por não verem a mão de Deus, dizem que Deus é um tirano. Então não são poucas, mas muitas as pessoas que dizem assim: Deus é um tirano porque Ele elege, porque Ele escolhe, porque Ele dá destino, porque Ele diz que as coisas têm de ser dessa forma e não daquela, porque existe um Judas, porque existe um faraó, porque que existe o sofrimento, porque que existe o mal, porque que aconteceu isso na minha vida, poderia ter acontecido com tantas pessoas, porque que aconteceu comigo? Então Deus é um tirano, Deus faz as coisas de maneira tirânica. Perceba uma coisa nesta manhã importantíssima, isso é a volta do parafuso. Um tirano só é tirano porque ele exerce uma autoridade sobre aquilo que não é dele. Seu marido é um tirano se seu marido exercer uma autoridade que não compete a ele. Sua esposa é uma tirana se ela exercer uma autoridade, um domínio que não pertence a ela. Entende que a questão não é o exercício do domínio, mas o que está em jogo é a validade deste domínio.
Você não pode exercer autoridade sobre a vida de absolutamente ninguém, porque a vida de absolutamente ninguém te pertence. Por isso, um tirano é aquele que vai exercer um domínio sobre coisas que não lhe pertencem. Ele vai dizer que simplesmente essa igreja é minha, quem manda nessa igreja sou eu. Já viu um tirano assim ou não? Ou você está dentro dessa visão ou você está fora. Não é? Se você não pegou a visão, irmão, vaza daqui. Porque aqui é só para aqueles que vão marchar e não vão parar. Certo? Então um tirano diz, isso aqui é meu. Quem vai tosquear isso aqui sou eu. Isso é um tirano. Ele toma algo que não é dele, como se fosse dele, e domina, exerce domínio sobre o que não lhe pertence. Isso é tirania. Por isso que você vai ver, sobretudo entre os reformados, entre a tradição reformada, não é? O direito de lutar contra os tiranos. Há vários tratados de reformadores de que há necessidade de que os tiranos sejam combatidos, de que a maneira como se lida com o tirano não é uma maneira pacata. Não se pode aceitar a tirania, não se pode submeter a uma tirania. Nenhum protestante poderia se submeter a qualquer tirania que fosse, por sua própria natureza teológica, porque a tirania tem a ver com o exercício de um domínio de algo que não lhe pertence. Isso é um tirano. Mas se Deus exerce domínio sobre você, é porque você pertence a Ele. E não há absolutamente nada de ilegítimo. Deus pode fazer o que Ele quer com as coisas dEle. Tudo pertence a Ele. Tudo é dEle. Ou você vai fazer aquele tipo de oração do tipo, Senhor, tudo é seu, mas essa parte aqui do meu salário é meu. O dízimo é teu. É assim que a gente vive? É assim que a gente vive olhando para as coisas do mundo e dizendo, isso aqui pertence aos homens, isso aqui não pertence aos homens, isso aqui pertence a Deus? Ou a gente entende que tudo pertence a Deus, porque tudo vem dEle, tudo é dEle, tudo é por Ele. Então sabemos que tudo é dEle, tudo pertence a Ele. Ele pode dar o destino que quiser a todas as coisas, mas a pergunta que tem que ficar em nossa mente não é por que alguns destinos são tão cruéis. A pergunta é por que alguns destinos são tão bons. Essa também é uma boa pergunta. Não é só uma boa pergunta saber porque Deus é todo poderoso, Deus é todo bondoso e existe o mal. É também uma ótima pergunta se fazer, por que Deus é bom? Por que Deus é bom? Porque Ele tem de ser bom. Por que Ele tem de fazer o bem? Por que Ele nunca pode fazer o mal? Porque Deus fazer o mal seria uma contradição do próprio ser de Deus. Por que as nossas confissões insistem em dizer que Deus jamais pode fazer o mal? Aí vem sempre um espertinho que leu Isaías, pastor, mas em Isaías diz, eu sou o Senhor Deus, eu faço bem, eu faço mal, eu faço todas as coisas. Essa é uma ótima maneira de você tirar um texto de um contexto como um pretexto para explicitar sua ignorância das Escrituras. Não é para explicitar algum entendimento das Escrituras, é para explicitar o vazio de sua leitura das Escrituras. Porque se você lesse as Escrituras, você saberia que o que está sendo entendido como mal são as catástrofes, os juízos por conta dos males que os homens fazem. Então imagine que mesmo as catástrofes, tudo o que acontece, se você tiver na sua mente qualquer hipótese de um Deus que faça algo mal, você perde Deus de vista, porque você nunca vai conseguir entender que o juízo de Deus é algo bom, mas para quem está sofrendo esse juízo é sempre algo mal. Esse é o problema. Eu te faço uma pergunta, se você acha que o juízo é algo mal, você deveria sair daqui e nunca mais dobrar os seus joelhos diante de uma cruz, qualquer que seja, porque você não poderia aceitar aquele ato de violência contra Jesus como um sacrifício. Você só poderia aceitar como um martírio, um grande pensador com ideias revolucionárias que morreu por uma causa. Mas esse não é o Cristo que está aqui nesta manhã. O Cristo que morreu naquela cruz foi imolado por Deus,
foi sacrificado por Deus, foi morto por Deus. A ira divina se pesou sobre ele. A ira e o juízo divino tornou Jesus maldito. Maldito que for pendurado no madeiro. O que vemos na cruz é a ira divina, o juízo divino, todo sobre Jesus. E eu lhes faço uma pergunta: isto é fazer o mal? Isto é fazer o mal? Se isso não é a maior de todas as bondades que alguém poderia fazer na face da terra, salvar pobres pecadores que não seriam capazes de salvar a si mesmos, não entregando um outro sem vergonha para morrer na cruz, mas entregando o seu único filho, seu próprio filho, para morrer por um bando de homens pecadores. Então, meus irmãos, o que nós vemos é um Jacó que percebe que Deus estabelece as ordens, mas quando ele quebra as ordens que ele mesmo estabelece, ele pode fazer isso, porque ele é Deus. Eu não posso fazer isso, você não pode fazer isso. Nós não podemos mudar as ordens, nós não conseguimos mudar as ordens como nós gostaríamos, mas Deus muda. Ele faz as coisas do seu próprio jeito, da sua própria maneira, e isso é insuportável para seres autônomos, seres que querem se sentir livres, leves, soltos, sem amarras, sem prisão alguma. Só que esse ser humano não existe. E Jacó passou a vida dele inteira sabendo que ele era predador de si mesmo, que ele era escravo, e a única ação livre de Jacó é esta. Essa é a maior e mais poderosa ação de Jacó, aquela ação que só poderia ser feita por alguém que faz em obediência, como seu pai Abraão um dia fez. Ele podia fazer qualquer coisa, ele podia questionar a Deus, ele poderia dizer: o Senhor está contra o Senhor, como o Senhor pede o sacrifício de um ser humano, como o Senhor pede o sacrifício do meu filho. Mas Abraão sobe e levanta o cutelo até o fim. Ele não está entendendo a obra estranha de Deus, ele não está entendendo as coisas estranhas que Deus está pedindo, mas ele obedece. Isaac faz a mesma coisa. E Jacó faria diferente? Óbvio que não. E a história de Jacó termina exatamente assim, com um Jacó que vai fazer conforme Deus quer. Ele entende que precisa ser feito como Deus está ordenando, como Deus está mandando. Ele sabe qual é a ordem dos homens, mas agora ele sabe qual é a ordem de Deus. Minha pergunta para você nessa manhã é uma só: você sabe as ordens dos homens, e você sabe as ordens do mais importante dos homens com os quais você convive, você mesmo. Você sabe suas ordens, e você sabe das ordens dos outros. Minha pergunta é se você reconhece as ordens divinas que desordenam as nossas ordens, para que as nossas ordens desordenadas sejam ordenadas à providência divina, para que nenhuma de nossas histórias sejam histórias independentes da providência divina, como se fossem histórias únicas, como se fosse apenas a sua história. Jacó sabe o que está fazendo, e as suas últimas palavras são as palavras de obediência a algo extraordinário. Ele está fazendo como um dia seu pai Abraão fez. Ele está cumprindo a vontade de Deus, mesmo que ela seja contrária a ordens já estabelecidas. Eu fico pensando, meus irmãos, se essa não seria a teodramática do jardim do Éden. Porque o que haveria de diferente entre as outras árvores e aquela árvore do conhecimento do bem e do mal? Teólogos medievais se perguntavam: e se Adão pegasse galhos daquela árvore
e fizesse uma cabana, ele teria pecado contra o Senhor? E se elas têm o mesmo sabor, o fruto é o mesmo, se ela não é uma árvore distinta das outras, porque ela é apenas uma árvore dentre outras árvores produziriam o mesmo fruto, mas a diferença é que aquela não pode. A pergunta é, por que aquela não pode? Toda aquela dinâmica do jardim se repete até hoje em nossas vidas. Ou a gente obedece às nossas ordens, ou a gente obedece às ordens divinas, que são muito estranhas. Por exemplo, Ele nos coloca num jardim de delícias, com um bando de árvores frutíferas, e diz, mas essa eu não quero. Aí alguém poderia dizer assim, Jonas, mas aquela árvore era profunda, você dava uma bocanhada nela e você se tornava um Einstein, conhecedor de todas as coisas, do bem e do mal. A Bíblia não está falando ali de conhecimento intelectual, o homem não se tornava, não é uma droga que o homem comia daquela árvore ali, e agora eu entendi tudo. A árvore do conhecimento do bem e do mal representa que agora ele sabe o que é desobedecer a Deus. E essa é a maior desgraça do homem, ter um dia conhecido a desobediência. Ele conheceu o que é fazer a sua própria ordem, seguir seu próprio ordenamento, seguir sua própria ordenação, seguir seu próprio jeito das coisas. Ele abriu mão de seguir a ordem divina, ele abriu mão de seguir o jeito de Deus organizar as coisas, mesmo que pareça estranho me colocar num jardim cheio de árvores, mas me proibir de comer uma dessas árvores. Talvez você esteja exatamente assim. O que é interessante em tudo isso é também a reação de José. Se você parar para pensar, logo após Jacó corrigir seu filho e dizer, não, eu sei o que eu estou fazendo, não estou aqui fazendo nada de errado, estou fazendo o que é certo. Ele abençoou a todos em terceira pessoa, para que todos pudessem entender que aquelas bênçãos que estavam sendo derramadas a Efraim e Manassés se estenderiam a todo o povo de Israel. E na sequência, versículo 21, ele diz a José, estou morrendo, mas Deus estará com vocês e os fará voltar à terra de seus pais. Então perceba como que vai desfechando, o desfecho que Jacó vai fazendo. Ele resolve a questão da descendência, a descendência está resolvida com Efraim e Manassés, e agora está faltando o outro dado, a terra. É sempre o povo e a terra, meus irmãos. A história de Deus é sempre a história do seu povo e do lugar. Não existe um povo sem lugar, não existe um céu sem lugar. Nós estamos indo para um lugar. Uma das coisas mais bonitas que o Lewis fez foi chamar as suas crônicas de Nárnia e não crônicas de Aslan, porque faz a gente perceber que a beleza toda daquelas crônicas, que narram sim os efeitos de Aslan, não nos trazem um Aslan sem terra, não nos trazem um Aslan sem lugar, não nos interessa um Deus sem lugar, não nos interessa um Deus sem lugar para onde Ele vai nos levar. Jesus, a última vez que disse na ceia com os seus discípulos, Ele disse, eu vou preparar-vos lugar. Você não foi feito para ser um anjo e locales, sem lugar, sem um lugar para você habitar. A nossa história é uma história do povo e da terra, e Jacó sabe disso, por isso ele olha para José e diz, eu sei que eu estou morrendo, e eu sei que eu não vou para o lugar de onde Deus me havia, para onde Deus me havia enviado, mas Ele vos fará voltar à terra de seus pais. Meus irmãos, isso está sendo dito, veja, 400 anos antes do opróbrio no Egito, e muito antes de eles entrarem na terra de Canaã com Josué. A promessa está sendo feita, e por séculos esse povo vai esperando, por séculos esse povo vai aguardando a ordenação divina. E aí você vem me dizer, Jonas, eu não estou aguentando esperar,
Minha obsessividade é tão grande, eu estou tão obsessivo com as ordens, que eu não aguento Deus mexer nessas ordens. Deus está mudando tudo, está mexendo em tudo na minha vida, e eu não estou aguentando, não estou suportando, porque parece que Ele está virando tudo do avesso. E eu vou dizer para você, ainda bem, esse é o sinal da sua eleição. Deus não está deixando você seguir o curso da destruição, Ele não está permitindo você fazer o que você quer, porque quando Deus permite que você faça o que você quer, o caminho que te reserva no final é a destruição. Glória a Deus, porque Ele está mexendo na sua vida. Glória a Deus, porque Ele está tomando ali aqueles espaços obsessivos e mudando os livros de ordem. Não faça isso de novo, Ju. Glória a Deus, porque Ele está transformando o nosso cenário, fazendo as coisas ficarem de uma maneira diferente, para que a gente pudesse olhar e dizer assim: Senhor, eu achava que eu não ia ver um final tão glorioso para essa história, mas o Senhor fez, e por isso eu te sou grato, porque é o Senhor que está fazendo tudo. Eu queria que você pensasse um pouquinho sobre o que você está esperando por tanto tempo e não está vindo do jeito que você quer. Os planos que não estão acontecendo conforme suas expectativas. Jacó faz uma promessa a José, dá uma terra para José. Sabe a ironia? É a terra de Siquém. É a terra que seus irmãos fizeram sangrar injustamente, de uma maneira violenta, homens naquele lugar. Jacó está mostrando para José que mesmo quando os homens erram e destroem coisas belas que Deus dá, Deus transforma a maldição em bênção. Mesmo você que está hoje aqui e que diz assim: Jonas, isso é legal que você está dizendo para pessoas que são santas, mas eu sou um demônio e eu sei disso. Eu sou a causa de toda a desordem na minha vida. Por isso, eu fico me perguntando, será que Deus olha para mim? Por que Deus não faz o que é certo e me tira logo a vida? Eu quero dizer uma coisa a você nessa manhã: o certo é o mais velho ser abençoado pelo mais moço. O certo é o servo servir ao seu senhor. O certo é o homem sacrificar seus animais para Deus. O certo é um rei ser exaltado por seus súditos. O certo é um pai proteger o seu filho de criminosos, de bandidos, de assassinos, de monstros. Isso é o certo. O certo é o pecador pagar por todos os pecados que cometeu em sua vida. Isso é o certo. Mas o Evangelho nos ensina que o primeiro serve o mais moço. O Evangelho ensina que o servo é servido pelo Senhor. O Evangelho ensina que Deus sacrificou seu Filho por homens. O Evangelho ensina que o rei foi humilhado no madeiro, que o rei não foi exaltado, mas crucificado com uma coroa de espinhos em sua cabeça. O Evangelho ensina que o pecador não deve pagar pelos seus pecados, porque Jesus assimilou os seus pecados de uma vez por todas naquela cruz. Por isso você, miserável, você que clama a Deus para que Deus tire sua vida, porque você não consegue ver um dia feliz da sua vida, porque você se acha a pessoa mais destrutiva deste planeta, porque você acha que onde você põe a mão as coisas não prosperam. Pelo contrário, elas não andam, elas não prosperam, elas desandam. Você é como um Jacó, onde põe a mão deixa um rastro de destruição.
Você acha que você é um pecador? Você acha que você tem de pagar pelos pecados que você cometeu? Você acha que você tem de sangrar? Mas a sua vida não é tão preciosa assim para salvar a sua própria vida. É preciso uma outra vida mais preciosa do que sua vida. E essa vida tinha sangue, como sua vida tem sangue. E a única morte que vale a pena não é a sua, mas é a morte do Redentor. A morte daquele que não era certo morrer no madeiro, nas circunstâncias que morreu, mas era o que tinha de ter sido feito. E essa é a história do Evangelho. O Evangelho não é sobre como você pensa que as coisas devem ser organizadas. O Evangelho é sobre quando é que você vai acordar para perguntar para Jesus: qual é a ordem, Senhor? Senhor, aqui estamos. O que o Senhor quer de nós? As nossas igrejas hoje, elas vivem pedindo para Deus fazer um milagre, para Deus dar uma bênção. E não há nada de errado com isso, meus irmãos. Eu creio num Deus que faz milagres. Eu creio num Deus que transforma situações. Eu creio que Deus converte pessoas viciadas em drogas. Eu creio que Deus cura a gente do câncer. Eu creio que Deus faz milagres extraordinários. Creio com toda a minha força nos milagres de Deus. Creio que Deus faz, porque exatamente quebra ordens que nós esperamos as coisas. Mas eu também creio que é possível uma igreja orar a este Cristo que morreu na cruz em nosso lugar, para que nenhum pecador que deveria pagar pelo pecado que cometeu, para que este Jesus possa ouvir nossa oração dizendo: o que o Senhor quer de mim? Quando é que Jesus vai ouvir essa nossa oração? Quando é que Jesus vai ouvir você chegar hoje para Ele e dizer: Senhor, eu cheguei aqui hoje nessa igreja com tantos problemas, com tantas dificuldades, com tantas tensões na minha casa, com tantos problemas na minha família. Amanhã, Senhor, eu vou ter de enfrentar um desgraçado, um chefe que me odeia. Senhor, eu estou aqui a ponto de sucumbir diante do sofrimento. Eu jamais esperaria que seria hoje que eu conheceria a liberdade daqueles que fazem o contrário à sua vontade, porque escolheram fazer a vontade de Deus. E não é isso que o Pai Nosso nos ensina? O que nós oramos quando encerramos o Pai Nosso? Seja feita a sua vontade, assim na terra. Vocês não são crentes, não? Nunca mais oraram o Pai Nosso? O que diz o Pai Nosso? Seja feita assim na terra como no céu. Curva a sua cabeça por um momento. Será que essa palavra, seja feita a tua vontade assim na terra como nos céus, ela é verdadeira? Se ela for verdadeira, faça um autoexame antes de participar do corpo e do sangue de Cristo Jesus. Você que está em autoexame e se sente tão pecador, você que se autoexaminando diz: é certo que os pecadores paguem pelos pecados que cometeram, mas Jesus morreu pelos meus pecados. Então não transforme esta ceia numa forca, mas transforme essa ceia naquilo que ela é: o beijo de Deus no rosto de um pecador que tinha que pagar pelos seus pecados, mas não precisa mais, porque o irmão mais velho, o primogênito dos mortos, serviu seus irmãos mais novos. Então você não tem mais motivo algum para não participar da ceia, a não ser pelo fato de você
não desejar absolutamente nenhum compromisso com esse Cristo. Por isso, neste autoexame, se não te faltar perdão e confissão, pedidos de perdão e de confissão, não te faltará também o pão e o vinho. Jamais faltará o pão e o vinho para quem se arrepende dos seus pecados, para quem confessa os seus pecados e encontra a paz em Cristo Jesus. Essa mesa é sua, pecador. Essa mesa é sua, pecadora. Confesse o seu pecado, peça perdão ao Senhor, e mais uma vez você vai ouvir os céus dizendo que Deus perdoou os seus pecados, os seus muitos pecados.